Saúde a todos com a paz do Senhor. Nós estamos finalizando mais um trimestre da nossa lição da EBD. E a nossa lição de número 13 tem como título: Jesus alimenta o nosso corpo e espírito. O objetivo da lição é que o aluno saiba que o Espírito Santo nos provê o alimento físico e espiritual. E o ponto central é enchei-vos do Espírito. Essa lição tem como memorização João 14:16, que diz: E eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para essa memorização, eu trouxe eles todo dividido em peixinhos e uma rede. Porque aí dá para você embaralhar todos os peixes, embaralhar o versículo todo e pedir para que os alunos eles reorganizem o versículo na rede. Então dá para fazer a leitura do versículo com as crianças, repetir umas 2, 3 vezes, depois pedir para todos fecharem a Bíblia e reorganizar o versículo. Porque assim eles têm a habilidade motora e cognitiva de poder montar o versículo todo de novo e fixar a memorização. A nossa lição fala de quando Jesus ele já tinha sido morto, já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado. E aí algumas pessoas que andavam com ele acabaram voltando para fazer os seus trabalhos antigos, voltando para fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus. E não foi isso que Jesus disse para as pessoas fazerem. É sempre bom dizer à criança que quando Jesus ele dá uma ordem para a gente, quando Jesus diz que é para a gente fazer algo, quando a gente tem uma função, quando a gente tem algo determinado por Deus, a gente tem que continuar aquilo que Deus falou. Mesmo que pareça que já tenha passado muito tempo, mesmo que pareça... Se Deus ele não disse para parar de fazer algo, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. E aí, os discípulos de Jesus eles acabaram se dispersando, acabaram se separando. E Jesus ele havia ressuscitado e ele foi atrás dos seus discípulos, porque mesmo quando a gente erra, Jesus ele volta atrás da gente. Ele vai para nos mostrar aquilo que é certo fazer. Então, os discípulos eles estavam pescando, porque era a profissão deles. E aí eu trouxe esse barco. Eu procuro sempre fazer os visuais grandes, porque logo no começo eu tinha uma sala com muitas crianças. E aí quando a gente faz um visual pequeno, acaba que as crianças elas querem se levantar para olhar de perto e tudo mais, e fica um pouco confuso na sala. Aí com um visual grande dá para você deixar as crianças sentadas no local onde elas estavam e explicar a lição. Mas aí eu trouxe também uma versão pequena que funciona melhor para salas pequenas, porque aí você tem aquela interação com a criança, da criança poder pegar no visual, poder montar ela mesma, você pedir para a criança ir colocando os personagens. Fica mais prático em salas menores visual pequeno, porque aí tem essa dinâmica da criança poder interagir com o visual. E aí, aqui no pequenininho nós temos os 3 pescadores que estavam no seu barco e temos Jesus. Eu já trouxe aqui antes para a gravação esse tipo de bonequinho que a gente faz na tampinha de garrafa. Eu coloco cola quente aqui dentro para fazer o peso, porque senão a tampinha cai. E colo o bonequinho. Esse molde eu vou deixar do bonequinho, que aí ele fica em pezinho. Balança um pouquinho, mas fica em pé. E aí todos os bonequinhos eles ficam em pezinhos, sozinhos. E aí dá para a criança mexer, trocar os bonecos no lugar, tudo mais. E aí você explica que os 3 eles estavam pescando, mas nesse dia eles pescaram muito, eles pescaram a noite inteira. Eles saíram para pescar no começo da noite e voltaram já quando estava amanhecendo. Mas eles não conseguiram pescar nada. E aí para o nosso visual grande eu fiz a rede, que eles jogavam a rede para pescar e botavam de volta no barco. E você pode sempre fazer esse jogo com a criança. Eles iam lá, jogavam a rede para pescar e botavam de volta no barco. E assim foi a noite inteira, assim eles conseguirem pegar nada na rede. E aí para o pequenininho eu fiz com sacola plástica. Aí botei um retalho de emborrachado, cortei em formato de onda na frente, porque aí você consegue encaixar aqui no barquinho. Aí quando você encaixa, fica a rede dele vazia. Aqui. Fica a rede dele vaziazinha, pendurada no barco. E aí você pode também repetir diversas vezes. Tira a rede, encaixa de novo. Para mostrar que eles pescaram e não conseguiram pegar nada. Mesmo eles sendo especialistas, eles eram pessoas que passaram a vida deles pescando. Então eles sabiam como pescar. Mas nada eles conseguiram pegar. Já era um plano de Jesus. É sempre bom dizer que já era um plano de Deus. Porque se eles eram especialistas e eles não conseguiram pescar nada,
uma noite inteira, mesmo eles sabendo onde os peixes estavam, que tipo de peixe aparece em cada época do ano, eles não conseguiram pegar nada, porque era o plano de Deus para a vida deles. Porque assim Jesus ia poder aparecer, ia poder falar a mensagem deles. Então, na Bíblia diz que Jesus ele apareceu pela manhã, quando eles estavam chegando na praia. E aí, para a versão grande, eu fiz o Jesus, e como eu não tinha aquele velcro que cola, eu coloquei um pegador atrás. Porque aí, com esse pegador, você pode colocar ele no cenário, sem precisar de velcro, que eu não tinha. Aí, quando Jesus chegou, Jesus falou com eles, mas eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus, ele disse para eles jogarem a rede do outro lado. E eles já estavam cansados. Já não queriam mais saber de pescar, porque eles não tinham pegado nada, eles já estavam estressados. Mas mesmo assim, eles ouviram aquele homem que estava falando, porque aquele homem falava com palavras doces. Aquele homem tinha um som familiar ao coração deles. E aí, quando eles jogaram a rede novamente, essa rede veio repleta de peixes. Eles conseguiram pegar aquilo que eles tentaram a noite inteira sozinhos, mas não conseguiram. Só que quando Jesus chegou, aquilo que eles demoraram uma noite inteira para conseguir, eles conseguiram em uma única jogada de rede. E aí, para a versão pequenininha, eu também fiz o Jesusinho e a rede com os peixinhos, o mesmo formato. Eu peguei uma sacola plástica, colei o retalho da ondinha embaixo e colei uns peixinhos. Aí ela encaixa no nosso mini barquinho e aí mostra a rede repleta de peixes. Então, existem diversas formas de você falar isso para as crianças. Mas a mensagem importante que fica dessa parte da lição é que não depende daquilo que a gente saiba, ou daquilo que a gente possa fazer, ou daquilo que a gente sempre fez. As coisas só vão dar certo se Jesus estiver com a gente. E a gente não pode deixar aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Porque quando Jesus está com a gente, tudo dá certo. E aí a lição, ela continua falando sobre essas pessoas que andavam com Jesus, falando que depois que eles reconheceram a Cristo, Cristo passou muito tempo com eles. Cristo continuou ensinando da palavra de Deus e encorajando eles a continuarem firmes no que Deus mandou eles fazerem, a continuarem firmes naquilo que Deus tinha planejado para eles. E depois que Jesus encorajou eles, ele voltou para o céu. Apareceram 2 anjos e ele voltou para o céu. E aí, eu não trouxe um visual prático dessa parte, porque é algo muito inerente, é algo que você tem que explicar à criança com cuidado, que é a questão do ser cheio com o Espírito Santo, porque ele fala que Jesus mandou aquelas pessoas ficarem em Jerusalém, até serem cheias e poderem sair para pregar a palavra de Deus. E aí eu trouxe uma dinâmica para contar essa parte da história, que aí você precisa de um pote com água e uma peneira, porque a gente fala muito sobre ser cheio do Espírito, mas para uma criança que ainda não teve muitas vivências com o Espírito Santo, a gente precisa falar de uma forma prática. E aí, o ideal é que você passe essa peneira para as crianças. Se você tiver mais de uma peneira em casa, seria bom você dar umas 2, 3 para fazerem ao mesmo tempo, porque é bom que todas as crianças participem, porque assim todas elas vão ter essa experiência. E aí você pede para a criança encher a peneira com água. E aí você, obviamente, uma criança não vai conseguir encher a peneira com água, porque toda vez que a peneira sai da água, a água escorre. E aí essa criança ela vai continuar tentando, porque as crianças são persistentes. Mas vai chegar um momento que ela vai olhar para você e vai dizer: professora, a senhora tá louca. Como é que a senhora me dá um negócio que é todo furado para encher de água? Não tem como encher. E aí você diz que é assim com o Espírito Santo. Quando a gente tenta se encher do Espírito e a gente sai da presença do Espírito, não tem como a gente estar cheio. Para que a gente esteja cheio do Espírito Santo, assim como para essa peneira estar cheia de água, ela tem que estar totalmente mergulhada na água. Quando a gente está dentro do Espírito Santo, quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente está buscando a Deus, a gente consegue ser cheio do Espírito Santo. Mas se a gente sair da presença dele, não tem como ser cheio. Aquelas pessoas cumpriram o que Jesus falou. Elas ficaram em Jerusalém para ser cheias, mas elas não ficaram em Jerusalém, nas suas casas, fazendo seus serviços diários. Elas não ficaram vivendo suas vidas de qualquer forma. Elas ficaram orando ao Senhor, elas ficaram buscando a Deus, até o dia que elas foram cheias, até o dia de Pentecostes, em que todas elas foram cheias e saíram para espalhar a palavra de Deus. E assim é como a gente, assim é a nossa vida. Nós temos sempre que buscar.
estar mergulhado na presença do Espírito Santo, para que ele nos enche e a gente possa falar do amor dele. Porque não é porque alguém é uma criança que ela não pode falar do amor de Jesus. As palavras mais lindas sobre o amor de Deus vêm da boca das crianças, porque vêm com sinceridade. Quando a gente consegue passar para uma criança a real verdade de Cristo, a real verdade do seu sacrifício, a real verdade do Espírito Santo, através da boca dela vão sair palavras maravilhosas, vão sair palavras que podem conquistar os corações, vão sair palavras que o Espírito Santo vai utilizar para trazer mais e mais pessoas ao Evangelho. E era isso que eu tinha para a aula de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram a essa aula. Nós estamos finalizando o trimestre, mas logo logo vem outro trimestre abençoado para a glória de Deus. Então, continue nos assistindo. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe para que a palavra de Deus chegue a mais lugares, para que mais professores sejam alcançados. E qualquer dúvida que você tiver sobre a lição, sobre o material, pode comentar que eu estarei disposta a responder. Muito obrigada a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.